Então, galera, continuando os vídeos de hematologia, eu vou falar um pouco sobre a coagulação, tá? A coagulação, a gente tem tanto a hemostasia primária quanto a hemostasia secundária. Eu vou falar da hemostasia primária, né, nesse vídeo, depois eu faço um vídeo sobre a hemostasia secundária. Bom, então o que é a coagulação? A coagulação nada mais é do que uma correção que o nosso corpo faz quando a gente tem uma lesão em algum vaso sanguíneo, né? Principalmente aqueles vasos sanguíneos mais curtos, né? Os capilares. A coagulação em si, né? É todo esse processo de recuperar o vaso sanguíneo, o endotélio do vaso sanguíneo, ele é composto pela hemostasia primária e a hemostasia secundária, tá? A hemostasia primária vai ser o que eu vou falar hoje. Ela é caracterizada pela adesão plaquetária, ativação plaquetária e agregação plaquetária. Vou explicar cada uma dessas etapas posteriormente. A hemostasia secundária está mais relacionada com os fatores de coagulação, que depois eu vou explicar também, mas está relacionada mais com a entrada, né, da parte do cimento, entre aspas, nessa, como posso falar? Nessas plaquetas, tá? Então, antes de eu falar da coagulação em si, a gente tem que saber um pouco da histologia do vaso sanguíneo. Então, o vaso sanguíneo, ele tem um endotélio vascular, tá? Que é a parte mais interna, tá? Do vaso. A gente tem a camada subendotelial e a gente tem a camada muscular, tá? Então, são essas três capas, lógico que tem mais, né? Tem a túnica adventícia e tudo mais, porém, essas três capas são as mais importantes por agora. Então, o endotélio vascular, que nem eu disse, vai ser a capa mais interna do vaso sanguíneo. E o que acontece? Qual que é a função desse endotélio vascular? Além do recobrimento do vaso sanguíneo, o endotélio vascular ele tem uma questão de inibir as plaquetas. O que é isso? Ele não vai deixar que as plaquetas cheguem perto do endotélio, tá? E como que ele faz isso? Ele faz isso por sua por sua, por sua excreção, né, por sua secreção de óxido nítrico, prostaglandinas e a carga elétrica, provavelmente dito do endotélio, das células endoteliais. Então, vai fazer com que a gente não tenha esse contato, né, não tenha esse encontro das plaquetas no endotélio, tá? Basicamente isso, essa é a função do endotélio. O subendotélio vascular, ele fica embaixo do endotélio vascular. Ele é composto por duas coisas. Pelo colágeno, o colágeno que é uma proteína, a proteína mais abundante no nosso corpo, e o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand, ele é um, ele é uma proteína também, e ele vai ter muita relação, na verdade, essas duas, né, vão ter muita relação com a conexão com as plaquetas, quando ela for ativada, mas vou deixar isso para daqui a pouco também. O que acontece é o seguinte, que esse subendotélio ele tem esses dois componentes, o colágeno e o fator de von Willebrand, e o colágeno, eu já falei no vídeo de vitamina C, a vitamina C ela é muito importante para a manutenção do colágeno, e também para a questão, pra questão da questão imunológica. E a camada muscular? A camada muscular, ela é a camada fica embaixo da camada subendotelial, e ela vai ter o fator 3, tá? O fator 3 ele vai fazer a ativação plaquetária, que também vou mencionar um pouco. Agora, falando um pouco das plaquetas, o que são as plaquetas? As plaquetas, elas vão ser as peças, né? Os fragmentos responsáveis para que ocorra, né, a coagulação. Sem as plaquetas, a gente não consegue fazer a coagulação no nosso corpo. E o que são as plaquetas? As plaquetas não são células, tá? A gente tem uma célula que a gente chama de megacariócito. E essa célula megacariócito, ela é uma célula como que originária, né, das plaquetas. Essa célula ela vai se quebrar e vai formar diversas plaquetas, basicamente, tá? Então, o megacariócito, ele se quebra, ele se fragmenta e forma as plaquetas. As plaquetas são fragmentos desse megacariócito. Nas plaquetas, dentro dessas plaquetas a gente vai ter os grânulos alfa e os grânulos densos. Os grânulos alfa eu nem vou entrar tanto em mérito, tá? Eu vou falar mais sobre os grânulos densos. Os grânulos densos, dentro dos grânulos densos, dentro das plaquetas, tem
três substâncias, o tromboxano A2, o ADP e o cálcio. Esses grânulos densos eles são muito importantes, porque eles vão ser liberados quando a plaqueta for ativada. E quando a plaqueta for ativada e ele liberar o tromboxano A2, o ADP e o cálcio, eles vão ativar outras plaquetas, tá? Aí eu mencionei o tromboxano A2 lá nos vídeos do ácido araquidônico, né? O ácido araquidônico, quando ele se junta com a ciclooxigenase, ele forma, né, o tromboxano, né? E a gente lembra também que o ácido araquidônico, ele, ele vem, né, ele é sucessor do ácido linoleico. Agora, o que mais a gente precisa saber das plaquetas? Além disso que eu acabei de falar, que as plaquetas elas têm duas glicoproteínas muito importantes. A glicoproteína 1B59 e a glicoproteína 2B3A. Qual é a função dessas glicoproteínas? A glicoproteína 1B59, ela é uma glicoproteína que ela vai se ligar ao colágeno e ao fator de von Willebrand do subendotélio. Lembrando, o subendotélio ele é formado por justamente isso, por colágeno e pelo fator de von Willebrand, que é uma proteína. A glicoproteína 1B59, ela fica na membrana da plaqueta e ela vai fazer essa conexão com essas duas substâncias, tá? A glicoproteína 2B3A, ela é uma glicoproteína mais interna, tá? E em um dado momento, ela vai ir para a membrana da plaqueta. Ela vai na membrana da plaqueta e essa glicoproteína 2B3A, ela liga uma proteína com a outra. Então, se a gente não tem essa glicoproteína 2B3A, as plaquetas não conseguem se ligar entre si. Bom, agora eu vou explicar, já falei todos os conceitos, agora eu vou explicar um pouco da hemostasia primária, tá? Que é a agregação plaquetária, a ativação plaquetária e a agregação plaquetária. O primeiro passo é a adesão plaquetária. Bom, aí, que nem eu falei, para a gente ter uma coagulação, para a gente ter essa hemostasia, a gente precisa ter uma lesão no endotélio. Quando a gente tem uma lesão no endotélio, o endotélio ele deixa de existir, né? E vai ficar exposto o tecido, né? A camada subendotelial. O que acontece? O endotélio, eu falei, né, anteriormente que o endotélio ele expelia as plaquetas. Quando a gente tem uma lesão nela e ela deixa de existir, não vai ter mais essa questão de expelir essas plaquetas. Então, o que vai acontecer? As plaquetas elas vão ser como um imã e elas vão ir até a camada subendotelial. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. E aí as plaquetas elas vão até o colágeno e fator de von Willebrand da camada subendotelial. E quem que vai ligar isso vai ser a glicoproteína 1B59, que eu falei anteriormente. Essa glicoproteína 1B59, ela é uma proteína de membrana da plaqueta e ela se liga ao fator de von Willebrand e ao colágeno da camada subendotelial. E aí vai chegar a plaqueta e vai se grudar ali, né, como um imã, devido a essa glicoproteína, né, 1B59, e vai chegar até a membrana subendotelial. A ativação das plaquetas. Então, bom, a gente teve a lesão no endotélio, o endotélio deixou de existir, a camada subendotelial ficou exposta, a plaqueta com a sua glicoproteína 1B59 se ligou a camada subendotelial, que é composta por colágeno e pelo fator de von Willebrand. E aí, essa plaqueta ela foi ativada, certo? Com essa ativação da plaqueta, ela vai liberar aqueles grânulos densos que eu mencionei. Vai liberar tanto o tromboxano A2 e tanto o ADP e o cálcio. O tromboxano A2 e o ADP, e para que eles vão servir? Eles vão servir Chegou de São Paulo? Já. Ixi, rapidinho. Pegou o passaporte?
E aí, vão ativar as outras plaquetas. E por último, e não menos importante, a gente tem a agregação plaquetária. A agregação plaquetária, ela está relacionada, né, com a ligação entre uma plaqueta e outra. Por quê? Porque a gente tem a glicoproteína 2B3A que liga uma plaqueta na outra, como eu falei. E aqui eu coloquei um pouco sobre a aspirina. Porque a aspirina, o que ela faz? Ela inibe a ciclooxigenase. A ciclooxigenase, que eu mencionei, ela é muito importante, né, para formação do tromboxana 2, porque a ciclooxigenase se liga ao ácido araquidônico que forma o tromboxana 2. Se a gente não tem tromboxana 2, a gente não tem a liberação do tromboxana 2 quando tiver uma ativação de uma plaqueta e não tem ativação de outras plaquetas. É isso.